nesse vídeo eu vou continuar a falar dos tópicos de importância geral da farmacologia. No último vídeo dessa série eu falei sobre a farmacocinética, que é o estudo do que o corpo faz com o fármaco. Agora eu vou falar da farmacodinâmica, que é o que o fármaco faz com o corpo, ou seja, o estudo de como os fármacos de uma maneira geral geram seus efeitos. E para isso eu quero que você pense na resposta da seguinte pergunta: como um fármaco pode atuar apenas em um local específico do organismo, por mais que ele seja sempre distribuído a várias partes do corpo, como a gente viu na aula sobre a farmacocinética? O que acontece é que a grande maioria dos fármacos, da mesma forma que as substâncias endógenas, encontradas naturalmente no organismo, funcionam como ligandos ou ligantes. O termo ligando significa que precisa haver algum lugar onde o fármaco possa se ligar para gerar um efeito qualquer. O efeito de um ligando não depende dele próprio, mas sim do receptor com o qual ele pode interagir. Um receptor é uma macromolécula de reconhecimento para um mediador químico que gera uma resposta pré-determinada sempre que for ativado. Cada célula possui infindáveis receptores na face externa da sua membrana plasmática, ou mesmo em seu interior, como a gente vai ver nesse vídeo. E é assim que funciona a maioria dos fármacos. Agindo como ligando, as funções de um dado fármaco dependem dos receptores com os quais ele pode interagir. Qualquer outro ligando que interage da mesma forma com aquele receptor vai gerar basicamente a mesma resposta. Para tornar o entendimento desse conceito mais fácil, alguns autores usam a metáfora da chave fechadura, como se o ligando fosse uma chave que abrisse o receptor, representado aqui pela fechadura. Mas não pense nisso como abrir a fechadura de uma porta, porque a gente não está falando necessariamente de ganhar acesso a algum lugar, mas sim de ativar alguma resposta. Pense então que o receptor é uma pequena caixa lacrada, que contém dentro dela uma espécie de botão ou uma alavanca. Quando uma chave abre a fechadura dessa caixa, são ativados mecanismos automáticos que causam uma mudança na sua alavanca. Em alguns casos, o receptor possui uma resposta de tudo ou nada, como seria o caso desse exemplo de um interruptor de liga-desliga. Ou ele está ligado, que seria o estado ativado, ou ele está desligado, desativado. Nesses casos, que é o que acontece com os canais iônicos dependentes de ligante, como eu vou falar, a caixa permanece aberta e o interruptor no seu modo ligado só enquanto a chave estiver presente. Basta tirar a chave para que o interruptor se desligue e a caixa automaticamente volte a se fechar. Ou seja, a presença do ligante é necessária para que a ação seja mantida. Já outros receptores apresentam o que seria mais compatível com o exemplo dessa outra alavanca, que possui diferentes graduações, significando que o receptor pode ter variações na intensidade da sua resposta. E o que pode acontecer nesse segundo caso é que a alavanca não necessariamente permanece no zero quando está em repouso. Ela pode permanecer aqui, por exemplo, tendo então um efeito basal, também conhecido como uma ação fisiológica. E quando uma chave abre a fechadura dessa caixa, a alavanca sobe até um certo ponto, que nem sempre é o ponto máximo, podendo até mesmo se reduzir em relação àquele nível basal. E nesses casos, a alavanca nem sempre volta ao seu estado basal imediatamente após a retirada da chave, podendo permanecer estável por um bom tempo e voltando aos poucos para o seu estado de repouso, ou então até mesmo voltar na mesma hora, igual era o caso aqui nesse primeiro exemplo, dependendo do receptor. Dentro dessa alegoria toda, fica fácil entender também os conceitos de agonismo e antagonismo. Um ligando agonista seria uma chave que, ao abrir a fechadura da caixa, ou seja, ao se ligar com o receptor, causa uma ativação dessa alavanca, desencadeando o mecanismo de resposta do receptor, seja ele qual for. Isso é fácil de entender nesse primeiro sistema de liga-desliga, porque aqui o agonista ativa o efeito do receptor e ponto. Agora, nesse outro caso de um receptor com graduações de respostas com intensidades diferentes, foi criada uma explicação didática para ilustrar o que acontece. Entenda que hoje já se sabe que não é exatamente isso que ocorre, é uma explicação mantida mais por fins didáticos mesmo. Para isso se diz que cada receptor tem dois estados opostos, um estado ativo, chamado RA, ou então R asterisco, dependendo do autor, e um estado inativo, chamado de RI, ou então simplesmente R, que alguns autores também chamam erroneamente de estado de repouso, mas isso está errado, não é estado de repouso, é estado inativo. Os próprios autores que apresentam esses termos como sinônimos se contradizem depois, na hora de apresentar o que é agonismo inverso, como eu já vou explicar. O estado de repouso pode ser o estado inativo ou não, porque como eu falei, muitos receptores apresentam uma atividade basal. Na nossa metáfora aqui, então, o estado inativo é quando a alavanca está no modo desligado, e o estado ativo é quando ela está ligada no máximo.
Um agonista, dentro desse conceito, é o ligando que gera no receptor uma preferência pelo estado ativo, ou seja, que desvia a alavanca para o seu estado de ativação máxima. É muito raro existir um ligante que gere uma preferência de 100% pelo estado ativo, ativando sozinho a potência máxima do receptor, mas na prática são chamados de agonistas parciais somente aqueles que geram uma ativação bem fraca do receptor. Muito embora seja válido o questionamento de que virtualmente todos os agonistas são tecnicamente parciais. Mas entenda então que quando se fala em agonista parcial, o que o autor quer dizer é que é um agonista que gera uma ativação bem discreta do receptor, enquanto um agonista que gera uma resposta mais intensa é chamado de agonista total. Mas e se a preferência gerada pelo ligando é pelo estado inativo do receptor? É aí que temos o conceito de um agonista inverso, que é algo que só se aplica para o caso de um receptor que apresente uma atividade fisiológica, obviamente. Nesse caso, o ligando vai reduzir a atividade basal desse receptor, gerando um efeito inverso ou oposto ao do agonista. E o que seria um antagonista? O antagonista nada mais é que o ligando que trava o receptor, sem alterar seu estado funcional de base, caso ele tenha um. O tipo mais clássico são os antagonistas competitivos. Um antagonista competitivo é como se fosse uma chave que cabe na fechadura do receptor, ele até entra lá, mas aí ele não só é incapaz de abrir a fechadura, como ele agarra ali. Então ele toma o lugar de uma chave que poderia chegar e abrir a caixa, por isso o nome de antagonismo competitivo, porque ele compete com os ligandos agonistas por um mesmo sítio de ligação, só que ele próprio é inerte, então ele simplesmente trava esse receptor. E existem também os chamados antagonistas não competitivos, também conhecidos como moduladores alostéricos, que a gente pode pensar como um tipo de lacre que envolve a caixa e impede que ela se abra, mesmo que um agonista venha e tente destrancar a fechadura. É um agente que não bloqueia então diretamente o sítio de ligação do agonista, mas que de alguma forma impede a ativação do receptor. E esses antagonistas, em sua maioria, são reversíveis, ou seja, esse efeito de bloqueio deles é passível de ser revertido, o que significa que eles podem ser removidos dos receptores. Mas existem alguns antagonistas que são irreversíveis, sendo feitas ligações covalentes com o receptor ou com um ligante endógeno importante ou ainda com algum outro componente essencial no processo de ativação ou de ação do receptor de maneira irreversível, de modo que o efeito é mantido independentemente da eliminação da fração livre desse ligante presente no organismo, um exemplo disso sendo o AS, que se liga irreversivelmente às enzimas COX. Para que você não confunda esses conceitos, dando um exemplo bem grosseiro, puramente didático, imagine que a ação de um receptor seja fazer uma parede crescer. Um agonista total que se liga a ele faria com que a parede crescesse, um agonista parcial faria com que ela crescesse também, mas em uma velocidade menor, um antagonista faria ela simplesmente parar de crescer, e um agonista inverso faria com que ela fosse reduzida. Eu acho que isso ilustra bem a diferença entre cada um, apesar de ser um exemplo bem simplista. Saindo então da nossa metáfora, existe ainda um outro conceito fundamental na farmacodinâmica, que tem uma implicação prática muito importante. Pense comigo, se um fármaco atua em um receptor presente em muitas células do organismo, seu efeito vai ser generalizado. Se em cada região do organismo os receptores que o reconhecem produzem um efeito diferente, esse fármaco vai gerar respostas distintas em diferentes locais. Agora, se o fármaco age em um receptor específico de um tipo celular bem diferenciado, seu efeito vai ser mais bem definido ou mais bem localizado. Só que o que acontece é que virtualmente nenhum fármaco é totalmente específico para um único receptor, e esse é um fenômeno dose dependente na maioria dos casos. Ou seja, quanto maior for a dose administrada, maior é a chance desse fármaco interagir também com outros alvos celulares. Por isso, doses maiores se correlacionam, via de regra, com mais efeitos colaterais. E agora vamos entrar na principal pergunta que eu quero abordar nesse vídeo. Quem são esses receptores? A resposta mais simples para essa pergunta seria dizer que são quase todos proteínas, mas isso ainda fica muito amplo. Existem mais especificamente 4 famílias principais de receptores, todas elas representadas por tipos diferentes de proteínas, e eu vou falar aqui sobre cada uma delas. Mas antes eu quero só te dar uma visão geral sobre quem são. Primeiro, temos os canais iônicos dependentes de ligante, que eu até já cheguei a comentar nos vídeos sobre sinapses aqui do canal. Em segundo lugar, que é o tipo mais comum de receptor explorado por fármacos, temos os receptores acoplados à proteína G, conhecidos pela sigla RAPG ou então GPCR, que é a sigla em inglês. Temos ainda os receptores ligados a enzimas,
sendo o protótipo dessa classe os receptores ligados à tirosinoquinase ou sinase, como eu vou explicar. E por último, os receptores intracelulares, antigamente chamados de receptores nucleares, que é um nome que já vem sendo abandonado há algum tempo, você vai entender o porquê. Bom, os canais iônicos dependentes de ligante, como o próprio nome indica, são portões proteicos presentes na membrana celular que se abrem quando ativados por algum ligando, regulando assim o fluxo de íons através dessa membrana. Se você assistiu o primeiro vídeo da série sobre sinapses, sabe que esses íons são principalmente o sódio, o potássio, o cloreto e o cálcio. A gente tem aqui então um esquema da membrana celular em amarelo, e está indicado aqui, ó, esse é o meio extracelular e aqui seria o meio intracelular, e aqui um modelo esquemático de um canal iônico dependente de ligante. E repare que ele tem aqui um sítio de ligação, que é onde vai se acoplar o agonista ou o antagonista que for. Os ligandos endógenos que usam esse tipo de receptor são praticamente todos neurotransmissores, e os fármacos que atuam em receptores assim vão então mimetizar ou bloquear a ação desses neurotransmissores. Eu vou falar com mais calma sobre o papel de cada neurotransmissor no quarto vídeo da série sobre sinapses, mas só para te dar uma visão geral sobre os que atuam nesses canais iônicos dependentes de ligante, os principais são a acetilcolina, que atua sobre receptores nicotínicos da placa motora nos músculos esqueléticos, que são desse tipo, o glutamato, atuando sobre os receptores não NMDA, que são o AMPA e o kainato. Eu já vou comentar a particularidade dos receptores NMDA do glutamato. O GABA, que ativa os receptores GABA-A, e a serotonina, que eu vou deixar para falar melhor nesse outro vídeo, porque ela ativa diversos receptores com interações mais complexas. Isso são só exemplos para você ter uma noção mesmo, não é o foco que eu quero dar agora. A resposta desse tipo de receptor é imediata, podendo ser medida até em milissegundos. Guarde essa informação, porque daqui a pouco você vai ver o contraste entre isso e o tempo de ação dos outros receptores. Assim que um ligante agonista chega aqui e se acopla nesse sítio de ligação, o canal iônico se abre e o fluxo de íons aos quais ele é permeável começa. Então é uma resposta bem imediata, que vai cessar assim que o ligante for removido desse sítio de ligação, porque aí ele volta a se fechar. Aqui eu botei genericamente uma seta nos dois sentidos, com vários íons representados, porque qual íon que vai atravessar e em qual sentido depende do canal em questão. Por ter essa ação rápida, esses receptores são muito importantes para a transferência de informação entre os neurônios. São fundamentais também nos mecanismos de neuroplasticidade sináptica envolvidos com os processos de aprendizado e memória, porque é importante haver uma rápida sincronização entre um neurônio pré-sináptico e o seu pós-sináptico para que uma sinapse entre eles se fortaleça ou seja alterada de alguma forma, que é algo que a gente vai ver melhor depois em um vídeo de neurofisiologia sobre plasticidade sináptica. Uma outra particularidade dessa classe é que alguns desses receptores podem ser também dependentes de voltagem, significando que além da presença de um ligante agonista, é preciso haver uma corrente elétrica passando pelo receptor para que seus portões possam se abrir. Um exemplo disso sendo os receptores de glutamato do tipo NMDA, que eu vou explicar mais a fundo no vídeo sobre os neurotransmissores, lá na lista de neurofisiologia. Indo agora para os receptores acoplados à proteína G, como eu falei, eles são a principal família de receptores explorada pelos fármacos. E não só isso, são receptores amplamente usados também pelas substâncias endógenas do nosso corpo, como neurotransmissores, hormônios, citocinas e altacoides. O ligante, nesse caso, é detectado por um receptor da superfície celular que tem 7 hélices transmembrana, como está representado aqui. Perceba que ele atravessa a membrana celular 7 vezes. E em uma parte do seu trajeto intracelular, que não necessariamente é a parte final, ele é acoplado a uma proteína G, que recebe esse nome por ser uma proteína dependente de guanina. E aí eu te pergunto, qual é a principal moeda energética do corpo? Lembrando lá da biologia do ensino médio, fica fácil responder que é o ATP, ou trifosfato de adenosina. A reação de quebra do ATP em ADP, que é o difosfato de adenosina, gera a energia utilizada para a maior parte das funções de uma célula. Mas isso não é o que acontece com a proteína G. Ser dependente de guanina significa que a moeda energética que ela usa é o GTP, o trifosfato de guanosina. A quebra do GTP em GDP por hidrólise que vai gerar energia nesse caso. Entendendo isso, você não esquece que a proteína G fica ligada a uma molécula de GDP, que vai ser transformada em GTP quando o receptor lá da membrana for ativado por um ligante agonista, como se ele tivesse aqui uma bateria descarregada, que quando o receptor for ativado vai ser carregada na forma de GTP e gradualmente quebrada de volta a essa forma de GDP, liberando energia no processo.
Essa proteína G é composta por 3 subunidades, como você pode ver aqui. Uma subunidade alfa, onde se liga o GDP, uma beta e uma gama, sendo que essas últimas duas costumam ficar juntas, formando o chamado complexo beta-gama. Quando esse receptor é ativado pela presença de um ligante agonista que eu representei aqui, além da transformação do GDP em GTP, essas subunidades se soltam e vão exercer alguma função, sendo que geralmente vai a subunidade alfa para um lado e o complexo beta-gama para o outro, como está representado aqui. Ou essas subunidades vão elas próprias mudar diretamente a atividade de um elemento efetor, como um canal iônico presente aqui na membrana, configurando nesse caso o que se chama de uma proteína G efetora, ou então eles vão ativar uma enzima que pode modificar a concentração de um segundo mensageiro intracelular, que por sua vez é capaz de gerar respostas em diversos alvos celulares. Nesse segundo caso, ela é chamada de proteína G transdutora de sinais, porque ativar uma via de segundos mensageiros significa dar início a uma cascata de reações celulares que pode resultar em uma infinidade de efeitos diferentes, ou então em algum efeito bem mais potente do que se esperaria pela ativação de um único receptor. E essa potencialização de uma mensagem recebida tem um nome, é o chamado fenômeno da ampliação de sinais. Isso significa que a potência do efeito nesse caso não depende só da afinidade do ligante pelo receptor, como também da duração da ligação do GTP a essa proteína G, a duração da bateria, por assim dizer, e da cascata enzimática que pode ser iniciada pela sua ativação. E é por isso também que os RAPG, em geral, são um pouco mais lentos que os canais iônicos dependentes de ligante. Os efeitos nesse caso podem ser medidos em segundos, minutos ou até horas. Eles demoram mais tanto para começar a agir quanto para terminar a sua ação, o que pode ser positivo ou negativo dependendo do que se espera. Mas em muitas situações isso é de fato uma grande vantagem, essa característica de poder gerar uma resposta muito mais potente e duradoura. Existem vários subtipos diferentes de proteína G, tem a proteína GS, a GQ, GI e assim por diante. E cada uma delas medeia efeitos de um conjunto particular de receptores para um grupo distinto de efetores. Só que alguns desses receptores podem ser ativados por um mesmo ligante, e isso faz com que um único ligante possa provocar diferentes respostas no organismo, por ativar proteínas G diferentes presentes nos receptores de células distintas. Fica fácil de entender a importância disso quando a gente estuda certas classes de fármacos que atuam em receptores acoplados à proteína G, porque não é incomum que eles causem efeitos diferentes em diferentes tecidos. Outro dado importante é que a maioria dos RAPG são propensos a apresentar o fenômeno da dessensibilização. O que acontece é que diante da estimulação prolongada de um agonista com uma afinidade muito grande pelo receptor, ou então pela presença de quantidades muito grandes de um agonista qualquer por um tempo prolongado, os RAPG tendem a remover o agonista do seu sítio de ligação e passar por um processo de endocitose. Eles se escondem dentro da célula, por assim dizer. Quando isso acontece, o RAPG pode ser ou desfosforilado dentro do citoplasma e retornar logo em seguida à membrana plasmática, tendo passado nesse caso por um período curto de dessensibilização, ou então ele pode ser captado por lisossomos no interior da célula e degradado, o que deprime por um bom tempo a resposta daquela célula aos ligantes em questão, já que novos RAPG vão precisar ser sintetizados e levados até a membrana celular, o que seria uma dessensibilização prolongada. Antes de seguir para os outros tipos de receptor, eu quero te dar pelo menos uma visão geral sobre quem são os principais exemplos conhecidos hoje desses segundos mensageiros que eu falei, que são as moléculas que vão fazer parte da cascata de reações induzida pelas proteínas G transdutoras de sinais. O primeiro exemplo é o monofosfato de adenosina, ou AMP cíclico, abreviado pela sigla AMPC, que é um segundo mensageiro ativado via a enzima adenililciclase. Lembre-se que a proteína G transdutora de sinais ativa uma enzima que, por sua vez, vai ativar um segundo mensageiro. Aqui nesse caso, a enzima sendo a adenililciclase e o segundo mensageiro, o AMP cíclico. Ele é descrito como portador ubíquo e versátil de diversas mensagens no organismo. Ele é responsável, por exemplo, pelas respostas às catecolaminas, aos hormônios ADH, PTH, ACTH, FSH, entre muitos outros. Outro exemplo de segundo mensageiro seria o IP3, que é o trifosfato de inositol, e o DAG, que é o diacilglicerol, ambos ativados via fosfolipase C, que é a enzima nesse caso. Eles são também conhecidos como vias de sinalização de fosfoinositidídeos, que são vias bem mais complexas que a do AMP cíclico, e também são utilizadas por diversos sistemas neurohormonais. Outro exemplo seria os íons cálcio,
que são ativados via IP3. O IP3 ativa canais de cálcio dependentes de ligante por dentro da célula. Veja que o próprio cálcio, na sua forma iônica, também pode atuar como um segundo mensageiro, e ele faz isso, por exemplo, ao se ligar com a proteína calmodulina, que regula a atividade de outras enzimas, como as proteinoquinases dependentes de cálcio, para você ver como que essa cascata enzimática iniciada pela ativação de um RAPG pode ir longe. Só que nesse exemplo bem por alto já dá para ver essa sequência longa, em que a fosfolipase C, que é uma enzima, ativa o IP3, que é um segundo mensageiro, que por sua vez ativa o cálcio, que é outro segundo mensageiro, que ativa uma proteína, que ativa outra enzima e assim vai. E nisso vários alvos celulares vão sendo afetados, e modificações vão sendo feitas na célula em questão. Outro exemplo de segundo mensageiro seria o monofosfato de guanosina, ou GMP cíclico, que é ativado via guanilil ciclase. Embora seja semelhante, ele é bem menos utilizado que o AMP cíclico, cumprindo papéis de sinalização em alguns poucos tipos celulares, como na mucosa intestinal e nos músculos lisos dos vasos sanguíneos. Os RAPG são ainda os responsáveis por ativar a famosa enzima fosfolipase A2, iniciando assim a formação de ácido araquidônico e consequentemente dos eicosanoides, que são as prostaglandinas e os leucotrienos. O ácido araquidônico seria aqui então o segundo mensageiro dessa cascata. Em muitos casos, o AMP cíclico e o IP3, que são os principais segundos mensageiros conhecidos hoje, têm ações antagônicas em um determinado tipo celular. Na musculatura lisa vascular, por exemplo, a mobilização de cálcio pela ativação de IP3 causa vasoconstrição, enquanto a ativação do AMP cíclico causa vasodilatação por relaxamento das fibras musculares. Em outros casos, acontece o contrário. O IP3 tem uma ação inibitória e o AMP cíclico gera uma resposta excitatória. E existem ainda situações em que os dois são sinérgicos, como ao estimular a liberação de glicose no fígado, que é um efeito que pode ser potencializado pela atuação conjunta dessas duas vias de sinalização. Perceba então que elas nem sempre são vias antagônicas, embora isso seja de fato o que acontece em muitos casos, mas a gente não pode colocar isso de uma forma generalizada. O terceiro tipo de receptor são os receptores ligados a enzimas. O protótipo dessa classe são os receptores ligados a uma proteína tirosinoquinase, ou tirosinocinase, ou tirosina quinase, tem várias formas de falar o nome dessa proteína, que é uma enzima no caso. Mas existem também outras enzimas que cumprem esse papel, como a tirosinofosfatase, a serinoquinase, treoninoquinase, todos nomes ótimos para colocar no seu filho, e a própria guanililciclase que a gente já comentou. Esses receptores, diferente dos RAPG, atravessam a membrana só uma vez, como você pode ver aqui, tendo um único domínio extracelular de reconhecimento do ligante, que geralmente é um hormônio, um fator de crescimento ou então um fármaco, e um domínio citoplasmático, que é onde fica a enzima, representada aqui em vermelho. Quando um ligante ativa o receptor, ele se liga a uma outra molécula receptora próxima, em um processo chamado de dimerização, porque os dois receptores juntos formam um dímero, e isso faz com que os domínios enzimáticos de cada um se tornem ativos, usando a energia da quebra de ATP em ADP, agora não mais de GTP em GDP, como era lá nos RAPG. E esses domínios enzimáticos começam a catalisar a fosforilação um do outro, como se uma enzima começasse a degradar a outra. E os vários fragmentos que resultam desse processo podem atuar em diversos alvos celulares distintos, ou diretamente ou através da ativação de segundos mensageiros, exercendo seus efeitos principalmente na transcrição gênica, indo atuar então lá no núcleo da célula. É por isso que a resposta à estimulação desses receptores é mais lenta, e a sua função pode perdurar por um tempo bem maior, como eu vou explicar daqui a pouco na próxima classe de receptores, que também tem um efeito de alteração gênica. Alguns autores falam que as enzimas desses receptores podem sofrer um processo de autofosforilação, sem essa etapa de formar um dímero ao se ligar com uma molécula semelhante, mas a grande maioria dos autores usados na referência desse vídeo descrevem essa etapa da dimerização que eu falei, e que está demonstrada aqui. Os receptores ligados a enzimas apresentam uma dessensibilização semelhante àquela dos RAPG, passando por um processo de regulação para baixo quando continuamente estimulados, havendo endocitose com captação por lisossomos e subsequente proteólise, significando que a dessensibilização deles geralmente é aquela prolongada que eu expliquei. Esse nome que eu usei agora, de regulação para baixo, é bastante usado na prática como sinônimo dessa dessensibilização dos receptores, porque há uma diminuição do número de receptores disponíveis, por isso regulação para baixo. Essa classe de receptores enzimáticos é famosa por ser a classe usada pela insulina,
mas ela é usada também por diversos fatores de crescimento, como o fator de crescimento epidérmico, que é o EGF, o fator de crescimento derivado de plaquetas, ou PDGF, o peptídeo natriurético atrial, que é o ANP, o fator de transformação do crescimento beta, que é o TGF-beta, e ainda diversos outros hormônios tróficos. E por último, temos os receptores intracelulares, que como o próprio nome sugere, são receptores que ficam inteiramente dentro da célula, não apresentando nenhum domínio do lado de fora da membrana, como era o que acontecia nos outros 3 casos que eu te mostrei. Um ligante que ative esses receptores precisa ser então extremamente lipossolúvel, para que ele possa atravessar a membrana celular e chegar até eles. Geralmente são hormônios, sendo que os corticosteroides são o exemplo mais clássico, tanto os glicocorticoides quanto os mineralocorticoides, ou então fármacos. Antigamente, esses receptores eram chamados de nucleares, mas hoje já se sabe que a grande maioria se situa na verdade no citoplasma das células, e por isso as edições mais novas dos livros de farmacologia já trazem o nome intracelulares em vez de nucleares. Ao serem ativados, esses receptores entram no núcleo da célula e regulam as atividades de sequências-alvo de DNA, sendo por isso chamados também de receptores gene-ativos, e esse é o motivo de que alguns autores continuam chamando eles de receptores nucleares, pelo argumento de que as suas ações geralmente se passam dentro do núcleo da célula. Por atuar através de alterações gênicas, a ação de ligantes que os utilizam é bem mais lentificada, tanto no que diz respeito ao início quanto ao encerramento da sua ação. O tempo mínimo de ação de um corticoide administrado por via intravenosa, por exemplo, que seria a via mais rápida, tendo em vista o tempo necessário para a síntese de novas proteínas em uma célula, pelo menos a parte do efeito dos corticoides atribuíveis à ação nesse tipo de receptor, vai de 30 minutos a várias horas. E por outro lado, quando um fármaco que atua em receptores assim deixa de ser administrado, sua ação pode persistir por vários dias ou até semanas, levando em conta que é muito baixa a rotatividade da maioria das proteínas que permanecem ativas nas células na ausência de um estímulo externo. Bom, era isso que eu tinha para falar, e com isso a gente encerra essa visão introdutória da farmacologia. Espero que tenha te ajudado a esclarecer um pouco a matéria, e até o próximo vídeo.